bem-vindos ao canal Fernanda Casagrande, o canal da estratégia. Nós temos falado a respeito de proteção patrimonial ao longo dessas 2 últimas semanas e eu quero dizer para vocês assim que apesar do assunto proteção patrimonial ser algo que remete à seriedade, mas a gente tem que estar sempre leve para esse tipo de assunto, sim, para que a gente possa desmistificar, né, como algo muito complexo, algo que seja exclusivo de pessoas que possuem patrimônios elevadíssimos, só para gente que para uma camada da sociedade ou somente para empresários. Então, você que é empresário, que tem aí investimento em imóveis, né, bens tangíveis, ou que você, ao longo dessa vida, ao longo da sua carreira, que não seja necessariamente empresário, constituiu um patrimônio, fica aqui com a gente, acompanha essa nossa série falando de proteção patrimonial. Hoje eu tenho aqui mais um X desse mapa do tesouro para te apresentar, que é offshore. Eu sou a Fernanda Casagrande, estrategista e perita financeira. E agora eu vou falar para vocês a respeito da offshore. Quem assistiu aquele filme do Tom Cruise, A Firma, deve lembrar que ele era um advogado e que fazia toda essa questão, toda a contabilidade, cuidava dos patrimônios e dos bens e da lavagem de dinheiro, né? Também daqueles mafiosos ali que eram os clientes da firma do Tom Cruise, onde o Tom Cruise trabalhava. Olha, essa definição aí, esse local que eram as Ilhas Caimã, né, que é o cenário do filme, foi muito apropriado porque a gente sempre remete offshore, essas empresas nesses paraísos fiscais, a questões que não são legais, mas não tem nada a ver com isso. Então, você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações dos nossos conteúdos, que aí você vai entender o que significa hoje offshore. Na próxima semana nós temos aí a queridinha do momento, que são as holdings, e vou falar também sobre holding familiar. E para que você possa aí entender se offshore é algo que também pode ser para você, para quem é empresário, né? Ou se você tem aí uma estratégia, se a gente define uma estratégia, se você vai definir uma estratégia diferente para a sua proteção patrimonial. As offshores, elas são empresas que são constituídas em paraísos fiscais. E por que paraísos fiscais? Então agora a gente vai entrar num assunto em que todo mundo conhece, que é a carga tributária aqui no Brasil para quem é empresário. Então offshore é mesmo um tema, um assunto que está ligado a empreendedorismo. As empresas aqui no Brasil, com a carga tributária que elas têm, dificilmente elas conseguem ter um crescimento adequado, né? Ou investimento adequado, porque uma boa parte do lucro sempre é destinada a investimento, agora principalmente a inovação. Então, os impostos consomem uma boa parte desse lucro aí que poderia ser destinado a isso. E as offshores, elas oferecem para o empresário brasileiro a oportunidade de impostos que são mais, como eu posso dizer, mais simples, né? E também uma carga tributária menor. Então você não tem toda essa complexidade da parte fiscal que nós temos aqui, então por isso é simples, e também uma carga tributária menor. Além disso, você tem uma outra peculiaridade nas offshores, que são
ligadas a essa legislação das empresas ali fora, que normalmente são paraísos mesmo, não só paraísos fiscais, mas a natureza exuberante, né? Ilhas Caimã é um exemplo disso. Nós temos também outras ilhas no Pacífico aí que são paraísos fiscais, porque elas têm uma legislação para as empresas que fomentam o empreendedorismo. Elas querem desenvolver essa parte, essa parte de economia local. Então, desenvolvendo a economia local, o país se desenvolve e, por isso, também atrai investidores, atrai empresas que queiram investir naquele país, né? E essa é uma característica muito bacana, porque aqui nós temos também as sociedades limitadas. Então, prestem atenção. Lembra quando eu falei lá atrás, aí eu estou fazendo um link com o que nós conversamos sobre proteção patrimonial, sobre patrimônio, né? Que a constituição da empresa, a gente não está falando só da parte legal também, mas a gente está falando também de uma parte que envolve aí você entender de contabilidade, da parte societária principalmente. Então, essa constituição societária, se você é uma empresa limitada, você, por mais que tenha integralizado aquele valor do seu capital no contrato social, você sabe muito bem que se você corre um risco com a sua empresa aqui, que vai para falências, o seu patrimônio pessoal e dos sócios da empresa também são arrolados nisso, né? Lá nesses países, na offshore, que é o alta mar, né? Alto mar, o que é a tradução aí de offshore, você não tem essa preocupação, porque aquilo que efetivamente você integralizou é aquilo que é o risco máximo que você corre, caso sua empresa venha passar por algum problema de falência ou que você tenha que pedir uma recuperação judicial, ao contrário do que acontece aqui no nosso país. Então, você lá tem essa proteção também. Nós temos aí em outros países, né, uma legislação societária, uma legislação para as empresas que promovem, né, que fazem com que a gente tenha motivação de empreender, porque empreendedor nato, ele corre riscos. Vamos correr riscos calculados, mas a gente corre risco o tempo inteiro. Então, por mais que nós tenhamos feito aí um planejamento, que nós temos uma estratégia, existem riscos que são inerentes ao negócio e isso pode causar aí para a gente uma perda futura. Se nós não temos uma legislação que beneficia o empreendedorismo para fomentar, inclusive, a economia, né, e que não arrole os nossos bens particulares, seria o ideal. E é por isso que muita gente opta pelo offshore. Então, você está protegendo também aí uma parte do seu, pelo menos a parte do patrimônio particular que está ligado ao seu negócio, a gente já consegue desmembrar e você não correr o risco na íntegra de todos os bens da empresa e os bens pessoais. Então, a offshore, ela tem essa característica, é acessível. E em qualquer negócio, como mesmo em holdings, mesmo no próprio instituto de doação, existem pessoas mal intencionadas. Então, se você, em qualquer uma dessas situações, que não é o seu caso, for mal intencionado, vai sim conseguir vai tentar driblar, né, se aproveitar ainda mais desse benefício de montar uma empresa fora do país para lavagem de dinheiro e outras coisas mais. Tudo isso que eu falei parece até conto de fadas, né? Fairy tale, porque com tantos benefícios, com tantas vantagens, além de você poder fazer economia com tributos, você ainda ter segurança por causa da Constituição Societária que a legislação desses outros países te oferece, você ainda vai ter uma empresa num paraíso, né, com uma natureza exuberante. Normalmente esses lugares têm praias maravilhosas. Então, resumindo aqui, a offshore, ela vai fazer uma constituição, é um contrato social, a abertura de empresa num outro país, então precisa ser alguém que conheça a legislação, que conheça a formatação e que vai estruturar essa sociedade para você, essa nova empresa num paraíso fiscal, como eu havia dito anteriormente.
Na próxima semana, nós vamos falar sobre holding. Então, a holding é um dos principais institutos utilizados para proteção patrimonial, e você vai entender porque ele é completo. Então, a completude dele faz com que as pessoas optem pela holding, porque serve tanto para sucessão, como também para proteção e também para a parte de economia, né, tributária. Nós vamos fazer aí uma análise 360 sobre a situação da sociedade, dos bens da família, dos bens da empresa, entender qual é a melhor forma, qual é a melhor estrutura societária para que a gente possa efetivar essa proteção patrimonial, trazendo não só lucratividade, economia e segurança. Se você está gostando desse conteúdo, nós fizemos um e-book falando sobre proteção patrimonial, então você vai entender um pouco mais. Lá tem uma descrição completa sobre a offshore, como ela funciona, se essa é a melhor forma de proteção que você pode encontrar. É só você ir no link na descrição da tela e você baixa gratuitamente esse e-book Proteção Patrimonial, o Mapa do Tesouro. Hoje nós falamos apenas sobre 1x desse Mapa do Tesouro. Nossa equipe de especialistas da Family Business é multidisciplinar, ou seja, nós conseguimos fazer uma análise 360, tanto na parte de tributos, tanto na parte societária, quanto nessa parte da legislação do instituto, de todos esses institutos, mas hoje particularmente da offshore. Nós estamos aqui aguardando você. Nossos diagnósticos são inteiramente gratuitos, então você não paga iniciais para você saber se esse tipo de instituto vai te auxiliar a economizar, vai te auxiliar a proteger efetivamente seu patrimônio, quais são os benefícios que ele pode te dar, sem ter que você pagar absolutamente nada para a gente fazer essa análise para você. Deixa aqui o seu like, entre em contato com a gente através do WhatsApp e eu aguardo você na próxima semana para a gente falar sobre holdings, a última etapa aqui da nossa série sobre proteção patrimonial. Até lá!